Olá, aqui é o professor Tio P com mais uma aula do cursinho Superação. Hoje vamos estudar um pouco sobre as frações, tá certo? É um grande problema ainda hoje as frações para os estudantes do ensino médio, principalmente. Então vamos ver um pouquinho sobre fração e decifrar esses problemas que existem sobre fração. Então vamos lá, gente. Vou aqui compartilhar minha tela para a gente poder começar a trabalhar, ok? Então vamos lá. Então, nossa aulinha de hoje é sobre fração. Vamos aí desvendar alguns mistérios sobre fração e as dificuldades que o aluno tem para trabalhar com esse tipo de numeração, né? Isso aí a fração, gente, é um número que está dentro do conjunto dos números racionais. Então, vamos ver o que é fração, como somar, subtrair, multiplicar, dividir, né? E também ver as dízimas periódicas, que também são parte dos números racionais, que também são frações. Então, fração, conceito, né? Aí o que é fração, gente? Fração é a parte de um inteiro. Ou seja, a fração é um pedaço de um inteiro. Quando você pega algo que divide em vários pedaços, então, você tirando um desses pedaços, você tem uma fração. Agora, lembrando-se que essa divisão, gente, tem que ser sempre em partes iguais. Então, a fração só é fração se for partes iguais. Eu não posso, por exemplo, pegar uma barra de chocolate, dividir em 4 pedaços, que sejam 4 pedaços de tamanhos diferentes. Então, isso aí não é fração. Eu simplesmente dividi minha barrinha de chocolate. Para que se torne isso fração, eu preciso dividir essa barra em 4 pedaços iguais, né? Nós temos muitos exemplos de frações na vida da gente, no cotidiano. Por exemplo, quando você vai dividir uma pizza ela é dividida toda em fração. Você pega uma pizza grande, por exemplo, divide em 8 fatias. E cada fatia tem o mesmo tamanho da outra. Então, você pegou a pizza e dividiu ela em frações. Então, se eu pegar um pedaço dessa pizza, eu peguei 1/8 da pizza. Ou seja, eu peguei uma pizza inteira, que é um todo, e dividi em 8 pedaços. Então, transformei isso em fração. Se eu pegar um pedaço, eu peguei 1/8. Se eu pegar 2 pedaços, eu peguei 2/8. E assim por diante. Quando você vai fazer com um bolo, é a mesma coisa, né? Divide sempre um bolo em partes iguais. Então, gente, vamos lá. Partes de frações. Então, vamos aprender, porque todo mundo chama o de cima e o de baixo. Não é o de cima e o de baixo. Tá certo? O de cima, que a gente chama, né? É chamado de numerador. Ele indica a quantidade de partes que se toma de um inteiro. Por exemplo, no exemplo da pizza, se eu dividir a pizza em 8 fatias, peguei um pedaço, então eu peguei 1/8, esse 1 vai ficar em cima. É a quantidade de partes que eu pego quando eu divido o meu inteiro. Então, o numerador já está dizendo, numerador, você enumerou. Então, eu tinha uma pizza inteira e enumerei ela em 8 pedaços, 8 fatias. Cada pedaço que eu pego, gente, é o meu numerador. Se eu pegar 2 pedaços, então o meu 2 vai ficar em cima. Se eu pegar 3 pedaços, o meu 3 vai ficar em cima. Tá certo? Então, em cima é o meu numerador, é o quanto eu enumero ao meu inteiro. E a parte de baixo, que a gente chama parte de baixo, né, é chamado de denominador. O denominador, gente, é em quantas partes eu dividi o meu inteiro. No caso da pizza, é 8. Tá certo? Então, o meu denominador vai ser 8. Então, qualquer parte da pizza que eu pegar, embaixo vai estar sempre escrito 8. Por quê? Foi a quantidade de pedaços que eu dividi a minha pizza, o meu inteiro. Então, se eu pegar 2 pedaços, o 2 é em cima, que são 2 pedaços que eu peguei, e embaixo é 8. Então, eu tenho 2/8. Se eu pegar 5 pedaços, então eu pego 5 é em cima, no lugar do A, e embaixo 8. Então, é 5/8. Tá certo? E as frações, gente, se leem dessa maneira. Até o 9, você vai ler dessa maneira. 1/8, no caso aí, vamos pegar sempre o exemplo da pizza. 1/8, 2/8, 3/8, né? Aí, se o meu, por exemplo, o meu denominador for 5, aí é 1/5, 2/5, então vai ser sempre no ordinal. O meu numerador eu vou ler sempre em ordinal. Se embaixo for 2, aí normalmente quando é 2, a gente diz 1/2, né? Ou 1/2. Quando é 3, aí é 1/3. Se for 4, 1/4, aí 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9.
Quando chega no 10, aí é 1/10. Pronto. Então, até aí eu vou sempre numerar, falar e escrever, né, em ordinal o meu denominador. Passou de 10, aí no 11, 12, 13, daí para frente, tá certo? Eu vou falar a palavra, né, do número que está embaixo e escrever ao lado avos. Então, por exemplo, se eu tiver 2, deixa eu pegar aqui uma caneta. Pronto, se eu tiver, por exemplo, ó, se eu tiver 2, né, sobre 13, tá certo? Então, aqui eu vou escrever 2 13avos. Se eu tiver 2 sobre 16, então é 2 16avos. Se eu tiver 5 sobre 28, então é 5 28avos. Então, daí para frente, a partir de 11, eu vou falar o número que está embaixo e escrever a palavra avos, tá certo? E em cima eu vou falar sempre o número que está em cima. Se for 2, se for 3, se for 4, se for 5, tá certo? Aí, quais são os tipos de frações, gente, que nós temos? Na verdade, para matemática, fração só é fração quando você tem o numerador menor que o denominador, tá certo? Aí é fração. A partir daí, a gente chama de fração, mas aí não, a gente não considera uma fração, porque não é uma fração, é uma parte de um inteiro sem ser uma fração. Mas vamos falar só como fração. Então, fração própria, que é, o plano já está dizendo, fração própria, a própria fração é aquela em que o numerador é menor que o denominador, tá certo? Exemplo, 4 sextos, 3 oitavos, 1 sobre 2 ou 1 meio. Então, fração própria, ou a própria fração, é aquela cujo numerador é menor que o denominador. Sempre que você for dividir isso aí, vai dar um número decimal. Fração imprópria, já está dizendo, ó, não é fração, é imprópria, tá certo? É aquela em que o numerador é maior ou igual ao denominador, tá certo? Então, quando o numerador é maior, eu tenho 4 sobre 3, 8 sobre 5, 11 sobre 3. Então, essas frações são chamadas de frações impróprias. Fração aparente é aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, 8, 4, 9, 3, 16, 4. E veja que essas frações, elas são também impróprias, né? 8 sobre 4 é uma fração imprópria. Então, sempre que o numerador for múltiplo do denominador, você tem uma chamada de fração aparente. E número misto, gente, é uma fração imprópria quando você faz a divisão, tá certo? Porque toda fração, gente, lembrando, é uma divisão, né? Toda fração é uma divisão. Então, é um número só. Então, por exemplo, aí, ó, 7 sobre 4 é um número só, tá certo? Se você for dividir 7 sobre 4, você vai ter aí 1,75, né? Então, é um número só. Mas aí ela é chamada de número misto. Ó. Veja que o numerador dela, tá vendo? O numerador dela, que é um 7, ó, ele é maior que o denominador. Então, quando você for dividir isso, gente, ó, você vai dividir 7, ó, por 4, tá certo? Vamos lá, que sai uma divisão. Se a gente dividir 7 por 4, aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1, ó, tá certo? Aí 1 vezes 4 é 4, para 7 sobra 3. Aí o que eu tenho aqui, ó? Esse 1 aqui, gente, é a parte inteira, tá certo? Isso aqui é o meu inteiro, ó. É o meu inteiro. E essa parte aqui, ó, que sobrou, ó, aqui sobrou um 3, tá vendo? Um 3 de 4, ó. Então, eu vou escrever essa fração assim, ó. 1 inteiro, ou seja, vamos falar isso aqui de pizza, por exemplo. Aqui é uma pizza inteira, mais quanto? Mais 3, ó. 3 quartos. Tá certo? Então, eu tenho uma pizza inteira mais 3 quartos. Ou seja, 3 quartos é o quê? 75, né? 0,75. Então, eu tenho uma pizza inteira e mais 3 quartos de uma pizza. Veja que quando o meu numerador, gente, for maior que o denominador, eu sempre vou ter um inteiro e mais uma parte em fração. Por isso que daí chamar número misto, porque uma parte dele é inteira e a outra parte é fração. Então, eu tenho dois números aí, dois conjuntos aí dentro. Eu tenho o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais. Então, eu tenho um número misto. Ele pertence a dois conjuntos, tá certo?
Então, sempre que você tiver o numerador maior que o denominador, você tem um número misto ou uma fração imprópria, e se for múltiplo, uma fração aparente. Beleza? Vamos para frente. Simplificação de frações, gente. Como é que a gente vai simplificar nossas frações? Simplificar uma fração é transformá-la em outra equivalente, cujos termos sejam primos entre si, deixando assim a fração na forma irredutível. Irredutível, gente, é quando você não consegue mais simplificar a sua fração. Então, você tiver uma fração, você vai simplificando esta fração até não dar mais, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 18 sobre 27. 18 sobre 27, ó. 18 sobre 27. Aí eu posso, essa fração aqui, se você dividir, gente, vai dar um número racional, não é isso? 18 sobre 27, veja que em cima é menor que o de baixo, ou o numerador menor que o denominador. Se eu simplificar isso aqui por 9, ó, dividir 18 por 9, tá certo? Simplificar é dividir. E dividir 27 por 9, eu vou obter 2, não é? 18 dividido por 9 dá 2. E 27 dividido por 9 dá 3. Então, eu tenho 2 terços. Tá certo? Então, se eu dividir aí, ó, então, 2 dividido por 3 é o mesmo valor de 18 dividido por 27. Aí, por isso, a gente chama de fração equivalente. Então, 2 sobre 3 é equivalente a 18 sobre 27, é uma fração simplificada. Então, quando você tiver uma fração desse tipo, ó, para respostas de concursos, principalmente o Enem, vale esta resposta aqui, ó, de 2 sobre 3, tá certo? Quando você chegar num resultadozinho igual a esse, vai aparecer lá nas suas alternativas isso aqui, não isso. Por quê? Porque aqui sim é uma fração irredutível, não tem mais como eu simplificar. Aqui é a mesma coisa, ó, 75 sobre 100. Eu simplifico aqui, ó, divido por 25, né? Divido 100 também por 25. Aí, ó, 75 dividido por 25 dá 3. E 100 dividido por 25 dá 4. Eu posso escrever esse número aqui também, gente, ó, lembrando aí, né? Em porcentagem, né? Que toda porcentagem é uma fração. Isso aqui é a mesma coisa que 75%. Pronto. Pode escrever esse número, ó. 75 sobre 100 é 75%. Então, eu posso escrever 75% como sendo 3/4. Tá, ok? Então, simplificando fração, é só você dividir sua fração pelo mesmo número em cima e embaixo. Se você tiver um número muito grande, gente, e tiver dúvida, você vai fazer o seguinte, para como é que eu vou encontrar o número que eu vou dividir para encontrar minha fração imprópria? Você encontra o MMC, ou o MDC entre 18 e 27. Então, você vai encontrar aqui, ó, 18 e 27. Aí você encontra o número que você quer dividir. Eu não quero dividir, então o MDC. Ó. Então, aqui, ó, 18 dá por 3, 27 dá por 3. Então, eu vou lá por 3, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 9. Aí, veja que 9 é por 3, ó. Então, aqui vai dar 3, né, que vai dar 2, ó. E aqui vai dar 3. Aí, veja aqui, ó, não tem mais como eu simplificar, né, como eu usar. Então, o meu MDC é 9, ó. 3 vezes 3, 9. Então, 9 é o divisor que eu vou dividir os dois, certo? Para obter a minha fração imprópria. E os valores já aparecem aqui, ó. No lugar do 18, eu vou ter o 3, o meu 2, no lugar do 27, eu vou ter o 3, ó. Tá aqui. Ok? Então, quando você tiver um número que você não consiga simplificar assim, você pode ir por tentativa, né? Vai por um, depois vai por outro, até encontrar, chegar na fração irredutível. Ou então, você calcula o MDC entre os dois, e você vai encontrar o número que você vai dividir, simplificar a sua fração. Beleza? Comparações de frações. Como é que a gente vai comparar? Isso aí cai muito no Enem, gente. Como é que você compara dois números fracionários? Então, se duas frações têm o mesmo denominador, a gente chama de fração homogênea, a maior será a que tiver o maior numerador. Então, ó, se eu tiver denominadores iguais, a maior é que tem o maior numerador. Porque se eu dividir 2 por 5, tá certo? Quanto mais eu aumentar meu numerador, maior vai ficar meu número, né? Ó,
4, 5. Se eu botar aqui 5, então 5 dividido por 5 dá 1. E quanto mais eu aumentar meu numerador, então a minha fração vai ficar maior. Então, veja que o meu numerador, gente, é diretamente proporcional ao resultado da fração. Quanto maior o denominador, maior o resultado da fração. Certo? Veja aí, lembre disso. Ó. Numerador é diretamente proporcional ao resultado da fração, ou seja, a fração. Porque a fração é o resultado. Então, quanto maior o numerador, maior será a minha fração. Tá certo? Então, isso se os denominadores forem iguais. Já no caso dos numeradores forem iguais, então, quanto menor meu numerador, meu denominador, maior a minha fração. Certo, gente? Então, vamos lá, para não confundir. Quando os denominadores forem iguais, quanto maior o numerador, maior a fração. Quando os numeradores forem iguais, quanto menor o denominador, maior a fração. Aí é inversamente proporcional. Tá certo? E se duas frações tiver numeradores e denominadores diferentes? Então, a gente reduz esta fração que tenha o mesmo denominador. Ok? Então, se a gente igualar os denominadores, aí você vai perceber que quem tiver o maior numerador é a maior fração. Então, quando eu tiver duas frações que eles tenham numeradores e denominadores diferentes, aí eu vou fazer isso. Ó. Então, eu tenho 2 terços, né? Ou 3 quintos. Quem é maior? Aí eu vou fazer o quê? Vou deixar esses denominadores iguais. Tá certo? Como é que eu deixo esses denominadores iguais, gente? É usando o MMC. Eu calculo o MMC entre esses dois, tá certo? E depois divido por um deles, né? E multiplico pelo de cima. Aí eu vou ter com o mesmo denominador. Então, aqui, como aqui são dois números primos, então vai ficar 3 vezes 5, 15. Então, o denominador das minhas duas frações vai ser 15. Então, eu escrevo 15 aqui, 15 aqui. Ó. Então, eu escrevo 15 e 15. Aí eu pego 15, ó, divido por 3, tá certo? Vou botar aqui, ó, divido por 3, né? Vai dar 5, aí multiplico isso por 2, tá certo? Multiplico por 2 o resultado, vai dar 10, e esse 10 vem para cá, para cima. Pronto. Então, a minha fração, que era 2 terços, eu tenho uma fração equivalente a ela, que é 10 sobre 15 avos. Tá certo? Vou fazer o mesmo com a fração 3 sobre 5. Aí eu pego 15, ó, divido por 5, aí vai dar 3, aí 3 multiplica por 3, que dá 9, aí eu escrevo aqui em cima. Aí eu tenho duas frações agora com denominadores iguais. Então, a maior é a que tiver o maior numerador, que no caso aí é a fração 10 sobre 15. Então, eu posso escrever ó, que 2 sobre 3, né? 2 terços, ó, é maior que 3 quintos. Tá certo? Pronto. Essa é uma maneira de você comparar duas frações quando os numeradores e os denominadores são diferentes. Mas tem outra maneira. Basta você dividir, né? Se eu dividir 2 dividido por 3, eu vou obter o número decimal. E se eu dividir 3 dividido por 5, também. Então, eu vou ver quem é maior. Na hora que eu dividir, eu vou ver quem é o maior, quem é o menor. Então, eu também posso fazer dessa maneira, tá certo? Agora, vamos fazer algumas operações com frações. Multiplicar e dividir é mais simples. Agora, o grande problema que a gente encontra é na adição e subtração de frações, gente. Eu gosto muito de trabalhar com frações, mas tem aluno que detesta porque não se enrola na hora de fazer isso, e tem alunos mesmo que não sabem fazer operação com frações. Então, vamos lá. Só podemos somar, gente, e subtrair, certo? Frações que tenham o mesmo denominador. Se elas não tiverem o mesmo denominador, certo? Eu não vou poder somar nem subtrair essas frações. Por quê? Porque eu estou falando do inteiro que foi dividido em várias partes. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 sobre 7. Ó, se eu tiver aqui, ó, 3 sobre 7 e somar
com 2 sobre 7, eu estou fazendo uma soma de um mesmo inteiro que foi dividido em 7 partes. Ó. Eu tinha aqui uma barrinha de chocolate ou uma pizza, dividi em 7 fatias, né? E peguei outra pizza e dividi em 7 fatias. Então, se eu tenho 2 pizzas divididas cada uma em 7 fatias, basta eu conservar o meu denominador, que é 7, certo? Ó, porque não está todas as duas divididas em 7, e somar os pedaços. É como eu pegasse uma pizza de calabresa dividir em 7 pedaços, né? Aí peguei 3 fatias dessa pizza de calabresa. Se eu pegar a pizza de mussarela, por exemplo, e dividir em 7 pedaços, o pedaço da pizza de mussarela e o pedaço da pizza de calabresa, gente, são iguais, têm o mesmo volume, ou tem o mesmo a área, o mesmo volume. Então, eles são iguais. Então, se eu juntar 7 pedaços misturados dessas duas pizzas, eu vou obter uma pizza inteira do mesmo tamanho. Tá entendendo? Se eu pegar, ó, 3 pedaços da pizza de calabresa e 4 pedaços da pizza de mussarela e juntar esses pedaços, eu vou obter uma pizza do tamanho da pizza de mussarela e do tamanho da pizza de calabresa. Vai ficar a mesma pizza, ou seja, tem o mesmo tamanho. Então, quando eu estou somando frações que têm o mesmo denominador, então eu estou juntando pedaços de uma mesma figura que foi cortada no mesmo tamanho. Então, eu conservo o meu denominador e somo só a parte de cima. Então, eu tenho, ó, 3 mais 2, 5. Então, 3 sétimos mais 2 sétimos dá 5 sétimos. Ok? Para subtrair, é a mesma coisa. É só em cima subtrair. Ó, 3 menos 2, 1 sétimo. Então, somar e subtrair frações que tenham o mesmo denominador é fácil. Basta você conservar o denominador e somar ou subtrair o seu numerador. O problema é quando eu tenho frações com denominadores diferentes. Tá certo? Mesmo que os numeradores sejam iguais, mas se o denominador for diferente, eu não posso somar. Então, eu preciso fazer o quê, gente? Transformar essas frações em frações que têm o mesmo denominador. Eu vou usar o mesmo artifício que eu usei para quando eu for comparar frações. É só deixar os denominadores iguais, tá certo? Então, no caso aqui, ó, dessa fração aqui, ó, 3 sétimos mais 1 terço, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar aqui em cima. Vou botar aqui de lado. Então, eu tenho o seguinte, ó, 3 sétimos. Aí, aqui, eu vou tirar o M e MC entre esses dois, ó. Mas esses dois são primos, gente. Quando você tiver dois números primos no denominador, basta você multiplicar. 3 vezes 7, 21. Então, o meu novo denominador das minhas duas frações vai ser 21. Então, eu vou montar aqui, ó, 21 mais, e vou botar o outro denominador aqui, 21. Tá certo? Depois eu vou explicar outro negócio bem bacana. Aí eu pego 21, divido por 7, dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, aqui em cima vai ficar 9, ó. Aí eu pego 21, divido por 3, dá 7. 7 vezes 1, 7. Tá certo? Aqui é mais, ficou menos. Né? Era mais, ficou menos. Outros. Vou botar mais aqui, então esse resultado aqui está errado. Ó. Então, eu tenho 9... Né? Aí aqui eu vou ter, ó, 21 dividido por 3 dá 7, 7 vezes 1, 7. Pronto, aí agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Então, é só eu conservar o meu denominador, que é 21, e somar os meus numeradores. Ó. Então, eu vou ter 7 mais 9, 16. Então, na verdade, isso aqui vai dar 16, 21 avos. Tá certo? Esqueça esse número aqui. Então, gente, aqui é o seguinte. Agora, ó, veja que como é que eu fiz essa maneira aqui, ó. 7 vezes 3, 21, ó, tá aqui, 21. Aí eu faço assim, uma maneira para você não estar perdendo muito tempo, isso aqui é um macete. Aí você faz, ó, 3 vezes 3, 9. 7 vezes 1, 7, ó. Aí você vai botar o 7 aqui, tá vendo? Então, fica 9 mais 7. 9 mais 7, 16. 16, 21 avos. Ok? Você pode fazer direto, ó. Vamos lá, de novo. Como é que eu faço direto? Eu multiplico meus denominadores. 3 vezes 7, 21. E multiplico aqui em x, ó. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 1, 7. Isso vale, gente, para qualquer fração, mesmo que esta fração ela não seja os denominadores primos. Porque depois você vai e simplifica se precisar.
Multiplicação de frações. Então, como é que eu multiplico fração, gente? Fração, para multiplicar, é muito fácil. É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador e pronto. Não tem o que fazer. Aqui, ó. 2 terços vezes 3 quintos, ou 7 quintos, eu tenho 2 vezes 7 são 14, 3 vezes 5, 15. Aqui, ó. 1 meio vezes 3 quintos vezes 7 quartos. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. Pronto. Então, multiplicar a fração, não tem o que fazer. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Se eu tiver uma fração que está multiplicada simplesmente só por um número, é como você tivesse aí, ó, 4 terços, tá certo? 4 terços vezes 5. Pronto. Aí como é que eu vou multiplicar isso? Gente, lembrando-se que todo número inteiro eu posso transformá-lo em fração. Basta eu escrever aqui embaixo, ó, 1, pronto. Porque 5 dividido por 1 não é a mesma coisa de 5? Então não faz diferença nenhuma. Eu coloquei 1 aqui só para ficar bonitinho. Então faz, ó, 4 vezes 5, 20, 3 vezes 1, 3. Então, 20 sobre 3. Beleza? Então, multiplicar a fração não tem segredo, nem tem problema. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Divisão de fração. Aí, fração, gente, para dividir, a gente usa aquele artifíciozinho que a gente já aprendeu no 8º ano, né? Meio pelos extremos ou extremos pelos meios. O que eu tenho aqui? A regra básica que a gente fala na matemática é isso aqui, ó. Dividir fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é o quê? A mesma coisa de extremos pelos meios, ou meio pelos extremos. Então, eu tenho 2 terços dividido por 7 quintos é igual a 2 terços, aí eu multiplico pelo inverso da de baixo, da segunda, ó, 5 sobre 7. O 5 vai para cima, o 7 vai para baixo. Aí vai ficar, aí vira uma multiplicação. Aí multiplicar, ó, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21. Tá certo? Quando eu digo meio pelos extremos, gente, é se você tiver isso, ó. 2, né, dividido, ó, para 3, tá certo? 2 dividido para 3, dividido, né? Vou botar o mais, espera aí. Dois dividido para 3, dividido... né? 7 dividido, lá vai com mais de novo. Dividido dividido para 5. Aí, se você olhar aqui, gente, ó, esses dois caras aqui, ó, são os extremos, ó. E esses dois caras aqui são os meios. Tá certo? Então, eu vou fazer, ó, extremos pelos meios, né? Ó. Então, vai ficar 2 vezes 5, né? Vai dar 10, ó. Dividido pelos meios aqui, ó. Aí vai ficar 3 vezes 7, 21. Pronto. Então, isso aí é a mesma coisa que a gente aprendeu no 8º e usa aqui, ó, e muitas vezes o professor não diz para você. Então, isso é extremos pelos meios. Aí, se a minha fração estiver montada assim, ó, vamos lá, fazer aqui a mesma fração, 2 terços, certo? Dividido por 7 quintos. Você vai ver que eu tenho a mesma, vou obter a mesma coisa. 7 quintos. Ixi, que 5 feio. Vou obter 7 quintos. Então, vamos lá. 7 quintos. Ó, aí eu tenho aqui, ó, os extremos, ó, tá aqui, ó. Os extremos, ó, o de cima com o de baixo, o 2 com o 5, vai dar 2 vezes 5, 10. E os meios, vezes os meios, ó.
Quem é os meios? 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Pronto. Viu aí? Então, você tem 3 maneiras de você resolver sua fração, a sua divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou você faz assim, ó, extremos pelos meios, igual esse aqui também, extremos pelos meios, se tiver montado assim. Beleza? Então, dividir fração, gente, é só usar essa regrazinha básica aí, ó. Conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, ou um desses dois macetes que eu passei para vocês. Então, gente, geralmente, nos problemas envolvendo frações, é comum encontrá-las escritas por extenso. Então, muitas vezes, ela não vai vir escrito com números, ela vem por extenso. Então, ela pode vir, né, escrita, então você tem que ter o cuidado para perceber que fração é essa. Então, por exemplo, aí, ó, Mariquinha ganhou R$1.000 na loteria e aplicou 3/4 dessa quantia na poupança. E o restante comprou um carro. Quanto foi Mariquinha aplicou na poupança e qual o valor do carro comprado? Então, é só você calcular, ó, daqui de 1.000, né? Você tem 1.000, tá certo? Aí você vai tirar aqui, ó, ela aplicou na poupança 3/4, ó. Então, quanto é 3/4 de 1.000? Então, para encontrar uma fração de um número, gente, é só você pegar esse número, ó, tá certo? 1.000, ó, eu tenho 1.000, tá certo? Aí ela está dizendo que, ó, a fração que ela quer é essa, ó, 3/4. O que é que significa essa fração, gente? 3/4 está dizendo que eu peguei o meu inteiro, dividi em 4 e peguei 3 pedaços. Então, é você dividir 1.000 por 4, que é para dividir em 4 pedaços, ó. Dividido 1.000 por 4, né? Eu vou botar aqui direto, que aí todo mundo já sabe. Isso aqui dá 250, né? Pronto. Dividindo 1.000 por 4, ó, dá 250. Então, se eu pegar um pedaço, eu peguei 1/4. Se eu pegar 2 pedaços, que é 500, eu peguei 2/4. E se eu pegar 3 pedaços, que é 750, eu peguei 3/4. Então, 3/4 é igual a 750. Tá certo? Pronto. Então, ela botou 750 na poupança e com os outros 250 ela comprou o carro. Tá certo? Então, para calcular a fração de qualquer número, gente, basta você dividir esse número pelo denominador da fração que está pedindo. Então, se ele pedisse 5/6, por exemplo, ela aplicou 5/6. Então, você vai lá, divide sua fração por 6 e multiplica o resultado por 5. Que aí você vai obter o valor da fração que ele está pedindo. Beleza? Então, gente, aí vamos para terminar nossa aulinha, vamos ver dízimas periódicas. As dízimas periódicas, gente, faz parte dos números racionais, tá certo? Todo número racional é aquele número que você pode escrever em forma de fração, né? Desde que o numerador e o denominador pertençam ao conjunto dos inteiros. Então, uma dízima periódica, ela pode ser escrita em forma de fração, diferentemente daqueles números, gente, que não não é dízima, né? São números que depois da parte inteira tem a vírgula e a parte decimal ela não se repete, não tem repetição, tá certo? Por exemplo, raiz de 2. Se você for extrair a raiz de 2, ela não é uma dízima periódica. Ela vai dar 1, aí 4, e a partir do 4 é um monte de número que não se repete. Não tem um padrão, não tem uma repetição. Então, isso aí são números irracionais. Os números racionais, eles sempre têm um padrão. Então, uma dízima periódica é um número decimal com infinitas casas decimais, onde, a partir de um certo momento, as casas decimais são iguais, ou seja, periódicas, se repetem. Então, vamos ver como é que a gente classifica uma dízima. As dízimas podem ser classificadas em dízimas periódicas simples, quando o período apresenta-se logo após a vírgula. Observe os exemplos a seguir. 4 dividido por 13, ou 4 trezeavos, é igual a 0,376923. Veja que aí, ó, quem é o período? Se você prestar atenção, aqui, ó, daqui, ó, até aqui, ó, ela tá, ó,
é um período, ó. Veja que daqui para cá, ó, ela se repete do mesmo jeito, ó. 37,692. Então, esse número vai se repetir aí. Então, o período dessa divisão aí, ó, é 30,7692. É o período. Tá certo? Ele vai sempre se repetir esses números. Quando você dividir 4 por 13. 2 dividido por 3 vai dar 0,666666. Pronto. Aí vai dar 6 infinitamente. Então, qual é o meu período? 6, que é o que está se repetindo. Então, o período, gente, é o que se repete. Aquele número, a quantidade, aquele número que está sendo sempre repetido, que foi igual. 31 dividido por 33 dá 0,93939393. Então, o meu período é 93. Ó. Então, lembrando, período é o valor, aqueles números que se repetem, tá certo? Então, dízimas periódicas compostas. Quando há uma parte não periódica, né, ou seja, não repetitiva, entre o período e a vírgula. Então, vamos lá. Por exemplo, 44 dividido por 45 dá 0,977777. Veja aqui, eu tenho um 9 primeiro, depois é que aparece meu período. Na periódica simples, o período começa logo após a vírgula. Tá certo? E na composta, ela tem uma parte e depois começa o período. 35 dividido por 36, ó, é 0,97. Aí o período, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, meu período é 2. Mas tem um 97 antes do 2. 35 dividido por 42, 0,8333. O meu período é 3 e o meu número antes do período é 8. Tá certo? Então, isso aí é chamado de dízimas periódicas compostas. Lembrando, periódica simples, quando o meu período ela vem logo após a vírgula. Periódica composta, quando eu tenho um número entre o período e a vírgula. Aí, vamos lá, geratriz de uma dízima periódica. A geratriz da dízima periódica é uma fração, tá certo? É um número racional, que deu origem a essa dízima. Por exemplo, se eu dividir 1/3, então se eu dividir 1 sobre 3, tá certo? É a geratriz da dízima periódica 0,333333. Então, vai dar 3 infinitamente. Então, o meu período aí é 3, e quem gerou esse período foi a fração 1/3, tá certo? 23 dividido por 30 é a geratriz da dízima composta, 0,76666. Então, quem gerou essa dízima 0,7, aí 6666, foi a divisão 23 dividido por 30. Então, geratriz de uma dízima periódica é a fração que gera essa dízima. Toda dízima, gente, vai ser sempre gerada a partir de uma fração. Então, vamos lá. Fração geratriz de uma dízima periódica. É uma fração cuja divisão resulta numa dízima. Então, você tem 1 dividido por 3, que a gente já viu ali, então é 0,333. 11 dividido para 9, 1,22222. 2 dividido para 9, 0,222222. Então, aí é a fração que gerou a dízima. Então, como eu falei, ó, toda dízima ela vai ser gerada a partir de uma fração. Aí, como obter agora o inverso? Eu tenho a dízima e como é que eu vou obter a fração? Ali eu tinha a fração e gerei a dízima. Agora eu tenho a dízima e quero gerar a fração. Então, como obter uma fração geratriz? Ou seja, a fração que gerou essa dízima. Então, vamos encontrar a fração geratriz da dízima 0,1111. Quem foi que gerou essa dízima aí? Ó? Qual foi a divisão que gerou essa dízima? Então, essa dízima, gente, como ela é uma dízima periódica, ela vem de uma fração, ou seja, ela é um número racional. Então, vamos ver como é que a gente consegue montar novamente, ou seja, fazer o inverso, né, e encontrar a fração que gerou essa dízima. Então, vamos chamar 0,11 de K, tá certo? Ou seja, K vai ser igual a 0,1111. Tá certo? Lembrando que isso aqui vai infinitamente, né? 1 infinitamente, isso aqui, ó. Vai ter 1 aqui infinitamente. Então, o meu K é isso aqui. Aí eu tenho. Agora, eu vou multiplicar a expressão por 10. Então, a minha expressão é essa daqui, ó. Tá certo? É a minha expressão. Eu vou multiplicar por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 no primeiro membro e por 10 no segundo membro. Então, eu vou ter K igual a 0,11 vezes 10. Aí vai ficar 10 vezes K, né? 10K igual a 10 vezes isso aqui, gente. Quando eu multiplico qualquer número por 10, é só andar com a vírgula 1 a casa. Então, ela vai sair daqui para cá, ó.
Aí, então, vai ficar 1,111, tá certo? Aí eu tenho como 1,111, aí eu vou transformar isso aqui, ó, decompor isso aqui, na verdade. Então, isso aqui, ó, é uma parte inteira, que é 1, ó, não é? E minha parte decimal, que é 0,111. Então, ó, 1 mais 0,111 é a mesma coisa de 1,111, ou 111. Como isso daqui, gente, ó, é igual a quem? Isso daqui não é igual a K? Ó, então, eu tenho 10K mais 1, ou 10K igual a 1 mais 0,111. Então, como 0,111, ó, isso é igual a K, tá certo? Então, eu vou ficar com 10K igual a 1 mais K. Eu troquei isso aqui, ó, por 0, né, vírgula 111. No lugar disso, eu botei K, tá certo? Isso aqui é K. Aí, eu tenho agora a seguinte expressão. Vou pegar esse Kzinho, vou passar para cá subtraindo, não é isso? Vai ficar 10K menos K, tá aqui, ó. 10K menos K igual a 1. Aí 10K menos K é 9K. Aí eu quero o valor de K, né, que é a minha fraçãozinha. Aí eu tenho 9, está multiplicando, passa dividindo. Então, K é igual a 1 sobre 9. Então, a fração que gerou a dízima 0,1111 é 1 sobre 9. Então, se eu dividir 1 dividido por 9, vai dar essa dízima periódica aí, ok? Então, portanto, para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, basta você dizer que a fração que você quer é K. Então, eu vou dizer que essa aqui, ó, é igual a K. Ok, gente? Beleza? Vamos para frente. Aí tem um dispositivo bem prático. Agora, um macete para você encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Então, observe que o número que está se repetindo é 1. É o 1. Então, ela será o numerador da fração. Se o numerador da fração é composto por um algarismo, então o denominador será composto por um 9. Então, vamos lá, explicando isso aqui. Ó. Aqui é mais fácil de entender. 0,3333. Então, eu tenho aqui, ó, um desses números aqui do meu período é o meu numerador. E como aqui, ó, eu tenho, logo em seguida, eu tenho o meu período, então o meu denominador vai ser 9. Então, sempre esse denominador vai ser 9 quando você tiver um período simples, ó, logo após a vírgula. Então, 0,555, então 5 é o numerador, 9 é o denominador. 0,777, 7 é o numerador, 9 é o denominador. 0,888, 8 é o numerador, 9 é o denominador. Beleza? Isso é um dispositivo, um macete, né? Dispositivo prático que a gente chama. Aí, quando eu tenho aqui, ó, 1,3333. Então, podemos escrever assim, né? 1 mais 0,3333. Então, eu peguei esse número, ó, tá certo? E transformei nesse. Certo? É o mesmo valor. Eu peguei o 1 e separei. 1 mais isso aqui. Aí, veja que eu fiquei aqui atrás, ó, com a dízima periódica simples. Que eu posso escrever isso aqui como sendo 3, né, sobre 9. Ó, 3 sobre 9 aqui. Então, vai ficar 1 mais 3 sobre 9. Ó. Então, eu tenho 1 mais, está aqui embaixo, ó, mais 3 sobre 9. Aí, usando aquele macetezinho da fração, ó, se aqui embaixo for 1, aí eu tenho 1 vezes 9 é 9. Aí, ó, 1 vezes 9 é 9, mais 1 vezes 3 é 3, 9 mais 3, 12. Então, a fração que gerou, ó, 1 mais 0,3333 é 12 sobre 9. Veja que é uma fração o quê? Imprópria, não é? Ó? Porque o numerador é maior que o denominador. Então, isso é uma fração imprópria, tá certo? Ou seja, ela é um número misto, ó. Porque o número misto, tá vendo? Eu tenho uma parte aqui inteira e uma parte fração. Beleza? A geratriz de uma dízima periódica simples é uma fração cujo numerador é o período, certo? E o denominador é formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Caso a dízima possua parte inteira, ela deve ser incluída à frente dessa fração, formando um número misto.
o que eu acabei de falar ali. Então, 0,777 ó, é 7 sobre 9. Aí 0, aqui, ó, 23, ó, o meu período é 23. 23, 23, 23, 23, 23. Então, eu tenho 23, que é o meu período, ó. O meu período aqui não é 7, ó. Meu período aqui é 7. O meu numerador é 7. Meu período aqui é 23, ó. O meu numerador é 23. Aí o meu período tem duas casas, ó. Aqui só tem uma casa, é um 9. Se tem duas casas, dois 9. Aí aqui, ó, o meu período ó, 256. Então, 256 é o meu numerador. E o meu período, ó, são três casas, então eu tenho três 9. Beleza? Ok, gente? Tranquilo, né? Então, quando você tiver a dízima periódica, se o período é simples, de apenas uma letra, um número, então ele só tem um 9 no denominador. Se o período tiver dois valores, dois números, então eu tenho dois 9 no denominador. Se tiver três, eu tenho três. Se tiver quatro, eu tenho quatro. Ok? E o meu numerador, isso é um macete, para você não perder tempo fazendo aquilo que a gente fez lá em cima, só para mostrar como é que você consegue encontrar a sua dízima, a sua fração. Ok, gente? Então, até a próxima aula, para a gente ver agora